Boa tarde a todos. Já podem colocar os nomes, certo? Vamos pegando o livro de geografia e a gente vai abrir na página 215, tá bem? Página 215. Bom, a gente vai ver ali até a página 214, falando sobre os aspectos culturais da Índia, os aspectos econômicos, falamos sobre urbanização, falamos também sobre a população. Professor, esses simulados que estamos fazendo vai ter de redação amanhã, né? Eu só clarear aqui um pouquinho o nervosismo de vocês. Lembram do simulado passado? Vai ser do mesmo jeito, tá certo? O tema vai ser disponibilizado amanhã, certo? Vocês vão ter sexta, sábado, domingo e segunda para me entregar, tá certo? O tema, deixa eu ver aqui o tema de vocês. O tema é... Tá muito fácil, tá muito fácil. O tema tá maravilhoso, aliás. O tema tá muito bom, tá certo? Sei que vocês vão gostar, eu estou sendo bem compreensivo com vocês colocando esse tema, tá certo? O tema é surpresa, tá bem? Uma surpresa. Bem agradável. Não, não, não. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Como eu ia dizendo, sim, sobre a prova, pessoal, vamos, por favor, prestar atenção nas orientações. Principalmente para que eu enxergue o que vocês escreveram, né? Vamos primeiro falar da prova e depois das configurações da prova, tá bem? Façam de caneta, tá bom? O rascunho pode ser de lápis, pode ser de lápis de cor, pode ser de giz de cera, mas a redação para que eu leia o que vocês escreveram em concreto e absoluto, faça de caneta, tá certo? A fase política das ordens foi... Seria um tema interessante, o Vitor. É uma boa ideia. Quem sabe na próxima. Caneta preta, tá bom? É de material transparente? Não, 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 não. Qualquer caneta preta, tá bom? Pode ser essa aqui, ó. Não é material transparente, né? Pode ser dessa aqui, pode ser dessa daqui, parece que eu estou vendendo, né? Mostrando para vocês assim. Mas pode ser com qualquer caneta preta, tá certo? Não necessariamente um de material transparente, mas fácil de caneta preta. E quando vocês forem enviar a foto, a menos que... Não, teve gente que fez, ou Letícia, de lápis, e teve gente que fez de caneta azul. Caneta azul até que dá para ler, né? Porque é tinta, né? Um pouco mais forte, mas de lápis. E ainda mandaram a foto com flash. Aí ficou meio que ofuscado ali no meio, né? Não deu para ler direito o que estava lá escrito. A caneta é preta. Não manda de caneta azul, também manda de caneta preta. Sobre ela ser esferográfica ou não, é o seguinte, e de material transparente, isso era mais, pessoal, para que na sala de aula a gente veja que não tem nada, nenhum conteúdo, um papelzinho, uma pesca dentro da caneta. É por isso que ela tem que ser de material transparente. Mas se você quiser fazer com uma caneta dessas aqui, olha, que não é esferográfica, é tipo um pincel que tem na ponta, dá certo também, tá bom? Cabe sim, que conversa é essa? Letícia não, é Laura. Uma pesca na caneta esferográfica? Rapaz, nem dizer nada não.
No meu tempo, o negócio é... Deixa pra lá. O pessoal fazia cada coisa na minha sala, pelo amor de Deus. No meu tempo tinha muita técnica. Ó, Letícia, eu já vou ficar de olho em você, viu, Letícia? Parece que a Letícia tem as técnicas, olha. Bom, mas, resumindo, era por isso que a caneta exigida na prova presencial é transparente, para que não coloquem nenhuma pesquinha, nenhuma respostas, né? Por exemplo, tem gente que já botou uma tabela periódica dentro de uma caneta. Meu querido, a tabela periódica é brincadeira, né? É porque a prova tinha química no dia, sabe? Aí a tabela periódica ajuda, né, bastante. Tipo, o peso atômico de um elemento químico. Ah, o número atômico, você lembrar disso tudo, né? Vamos lá, pessoal. Atividade é geografia, tá bem? Vamos continuar. Ah, sim, só para terminar o assunto aqui de produção. A prova deve ser feita desse jeito, tá? Mande o rascunho, tá certo? E sobre a entrega. A folha de produção já está no Google Sala de Aula. Mas, é claro, para facilitar a vida de vocês, eu vou repostar, tá certo? Duas coisas. Ou você imprime na gráfica mais próxima da sua casa, ou você pode ir no colégio buscar, tá certo? Ou você pode fazer que nem a Letícia, a Lisa também, disse que imprimiu bem umas 20, né? Tem folha de redação pro resto do ano todinho. Ou você pode buscar no colégio também, tá certo? Com relação à entrega, você não vai deixar no colégio, tá certo? Você manda para mim. Agora sim, respondendo a primeira pergunta do João Lucas. Mande pelo Google Classroom e, por favor, faça de tudo para mandar pelo Google Classroom. Na última hipótese, no caso, na segunda, mande para o meu WhatsApp, que eu também recebo, corrijo também. É que lá no Google Classroom fica mais organizado. 17 pessoas foram deixar no colégio. Por isso que eu estou dizendo. Podem mandar pelo WhatsApp. WhatsApp, olha, eu me senti lá em Berlim. Berlim não, em Londres. Vamos lá. Página 215. Conflitos na Índia, né? A gente havia terminado com a desobediência pacífica de Mahatma Gandhi, que propunha uma resistência na base do diálogo e não na base do conflito. Certo. Desse jeitinho, viu? O britânico. Vamos lá, página 215. Everybody com o livro na mão. Conflitos na Índia. A Índia convive com problemas políticos que ainda não conseguiu superar, apesar da modernidade política alcançada com a independência e do exemplo de paz e tolerância ensinado por Gandhi. Como resultado do processo de independência do domínio inglês e do crescimento econômico, existem vários conflitos étnicos e separatistas de povos que lutam por sua autonomia. A guerra pela Caxemira. O que é isso? Com a conquista da independência, o território indiano foi dividido em República da Índia, República do Paquistão Ocidental e República do Paquistão Oriental. Em 72, o Paquistão Oriental se separou do Paquistão Ocidental e passou a se chamar Bangladesh. A região da Caxemira vem sendo disputada desde a independência do domínio britânico por Índia e Paquistão, com a divisão da região entre dois países. Os principais, aliás, Paquistão com a divisão da região entre os dois países, os principados que tinham uma semi-autonomia na região tiveram que optar pela integração a um dos dois países. Na época, a área que corresponde a um estado indiano de Jammu e Caxemira
era governada por um Marajá hindu, que resolveu se integrar à Índia. A atitude do Marajá entrou em conflito com os interesses do Paquistão. Começaram, então, os conflitos que envolveram toda a região da Caxemira, de 47 a 48. Desde a retirada da dominação britânica sobre a Índia, os ingleses entregaram à ONU a autoridade sobre os conflitos na região. Em 49, a ONU dividiu o território em duas partes, uma para a Índia, Jammu e Caxemira, e outra para o Paquistão, Ladakh e Caxemira. Esses nomes indianos, né? No início da década de 1960, a Índia invadiu uma parte do leste da Caxemira indiana. Contudo, nem o Paquistão, nem a Índia têm coragem de enfrentar o dragão chinês. Só lembrando, pessoal, para quem ainda não pôs o nome, coloque, tá bem? Bom, só sobre esse último conflito aqui. No começo dos anos 60, a Caxemira indiana foi invadida pela China, mas ninguém quer enfrentar a força militar dos chineses. Pelo menos não até aqui. Acirramento e equilíbrio. Na segunda metade da década de 70, no governo Carter, houve o interesse dos Estados Unidos em diminuir a influência dos soviéticos no Oriente Médio. Isso foi motivado, entre outros, pela invasão russa ao Afeganistão, que apoiava o governo socialista recém-instalado. Os Estados Unidos deram um troco pelo apoio soviético ao Vietnã, no norte da Guerra do Vietnã. Aliás, ao Vietnã do Norte, na Guerra do Vietnã. Para deter a influência soviética, os Estados Unidos, com a Arábia Saudita, financiaram a criação de 3 campos de treinamento de guerrilheiros no Paquistão. Os combatentes da liberdade, Mujahideen, recebiam armas sofisticadas e treinamento do serviço secreto paquistanês, e, por sua vez, foi capacitado pela CIA. Então, aqui a gente nota, né, um interesse mais do que nunca político dos Estados Unidos em relação à expansão e protecionismo socialista comunista. Tá? Os Estados Unidos sempre intervêm no outro país, né, com a democracia deles, né. Eu sempre gosto de falar de exemplos recentes, como por exemplo o Iraque, cujas tropas americanas foram retiradas de lá há pouco tempo, mas os Estados Unidos invadiram o Iraque, né, para democratizar aquele país. Lembrando que ali temos grandes jazidas de petróleo, né? Então, parece que a democracia dos Estados Unidos está mais para interesse financeiro e político, né? Outro exemplo que eu já falei para vocês aqui é sobre o petróleo da Venezuela. No ano passado, os Estados Unidos estavam se movimentando para invadir a Venezuela, porque lá estava tendo um grande conflito civil por conta de crises econômicas, né? Não sei se vocês acompanharam o noticiário do ano passado, mas na Venezuela a população estava passando por uma grave crise econômica, até mesmo cachorro estava sendo comido por lá. Triste, né? As pessoas estavam literalmente morrendo de fome, nas ruas mesmo. E os Estados Unidos, que meio que invadir a Venezuela para democratizar aquele país, né? Colocar a águia do imperialismo norte-americano por lá.
mas estavam mais interessados mesmo era no petróleo da Venezuela. Não fizeram isso porque a Rússia mandou uma espécie de recado colocando alguns navios de guerra, algumas tropas militares na Venezuela, para impedir que Donald Trump dominasse a Venezuela. Isso é meio esquisito de se falar, né? Parece coisa da Idade Média, invadir um país e dominá-lo, mas hoje em dia as pessoas ainda querem fazer isso por conta desse interesse político e financeiro. Vamos lá. Muitos grupos se opunham aos soviéticos, mas o governo estadunidense prestigiou os fundamentalistas islâmicos. Entre os milhares de mujahideen estavam o mullah, líder espiritual, Mohammed Omar, o Sheikh Abdel Rahman e Osama Bin Laden. Rahman reduziu os 80 grupos de mujahideen abrigados no Paquistão a 7. Partição da Índia e do Paquistão. Muçulmanos, hinduístas, são dois, vamos chamar de tipos de pessoas que tínhamos lá, e é que nós temos uma espécie de movimento migratório de lá para cá e de cá para lá, entre Índia e Paquistão. Aqui nos arredores a gente pode ver onde que a China invadiu, né? Aqui próximo de Butão, entre Butão e a Caxemira aqui. Eles invadiram a Caxemira. Para quem tinha me perguntado, né, perguntado sobre, porque eu havia dito já. É esse país pequenininho aqui que vocês estão vendo, deixa eu apresentar aqui. Aqui, 11. Esse país aqui, olha só. Coisinha picototinha aqui. Olha o tamanho dele. Esse reino aqui é o país mais feliz do planeta Terra. Butão. As pessoas lá são pobres, como é de se imaginar, dessas regiões aqui, né? Geralmente o desenvolvimento humano aqui não é como nós brasileiros conhecemos, mas esse daqui é o país onde as pessoas são as mais felizes do mundo, o Butão. Aí eu acho que eu já expliquei para vocês o porquê, né? Entretanto, falando ainda dos Estados Unidos, dos Mujahideen, que nome feio, e dos grupos que foram reduzidos de 80 para 7, o Paquistão não preparava apenas Mujahideen. A partir de 77, o governo do ditador Mohamed Zia-ul-Haq criou 2.500 madrasais, escolas muçulmanas, para ampliar seu apoio entre os fundamentalistas islâmicos. Após expulsarem os soviéticos do Afeganistão, os afegães, mujahideen de origem árabe, se envolveram em uma série de ações que colocaram, aliás, os interesses muçulmanos em jogo. Eles atuam nos grupos de guerrilheiros que combatem as tropas indianas na região da Caxemira. Tudo bem, pessoal? Aqui está indo rápido demais na explicação. Então, não pegando alguma coisa. Tudo ok. Cadê vocês, pessoal? Estão caladinhos?
Bom, vou continuar a leitura, então. No final da década dos anos de 1970 e no início dos anos de 1980, uma série de fatores levou ao fortalecimento do fundamentalismo muçulmano no Paquistão, inclusive com o apoio dos governos democráticos estadunidenses. O Paquistão apoiou o movimento separatista da Caxemira indiana, cujos habitantes reivindicavam a independência do território ou sua anexação ao Paquistão. No lado indiano, houve aumento da repressão militar e do fundamentalismo hindu. Bom, nesse parágrafo aqui, só resumindo, entre 70 e 80, o fortalecimento do fundamentalismo se deu por conta do apoio do movimento separatista da Caxemira indiana, que queriam ser independentes ou se juntarem ao Paquistão. A Índia controla 2/3 da região da Caxemira e acusa o Paquistão de treinar e armar os separatistas. A Índia e Paquistão são 2 países pobres que investem pesado em tecnologia bélica e possuem armas atômicas de destruição em massa. Engraçado, né? Para vocês verem como o interesse, de novo, né? Como o interesse político prevalece o bem-estar da população. É muito mais vantajoso, do ponto de vista global, que o país tenha uma arma atômica para que imponha respeito, do que o país tenha sua população de barriga cheia. Para vocês verem como é o mais interessante para a política é isso. Os conflitos pela posse da Caxemira levaram os 2 países a militarizarem as suas fronteiras e a fazerem fortes investimentos em artefatos de guerra, enquanto milhares de paquistaneses e hindus lutam a cada dia pelo direito de sobreviver. Novamente é aquilo que eu acabei de falar, né? O mais interessante para eles é se proteger, se armar, investir pesado em bombas atômicas, fabricação e compra de armas, de munição, de metralhadoras, de carros de guerra, do que investir em educação, em saúde, em segurança pública e em alimentação. Desenvolvimento econômico. Os graves contrastes sociais da Índia também estão presentes na sua realidade econômica. Na última década do século XX, o desenvolvimento de modernos centros de pesquisa e de tecnopolos causou um grande crescimento econômico, mas a nação ainda tem sua base econômica fortemente ligada à agricultura, preservando, né, basicamente as suas características do início do povoamento dessa região. Sobre a agricultura, né, a gente nota que é majoritariamente aqui no mapa de arroz, né? O cultivo de arroz é grande, seguido, olha só, de milho. Na sequência a gente tem trigo aqui, em boa parte de amarelo. E a gente vai ter algodão, chá, juta e cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar não tem muito, né? Com a chegada dos colonizadores, houve a criação de gigantescas plantations exportadoras. Nessa fase, milhares de pequenas propriedades desapareceram para a produção. Desculpa, nessa fase, milhares de pequenas propriedades desapareceram e a produção alimentar começou a escassear.
No lugar do arroz e das leguminosas, o espaço agrícola indiano passou a produzir em grande escala algodão, chá, café, cana-de-açúcar e juta, não é juta, é juta, com o único objetivo, atender as necessidades dos mercados ocidentais. Novamente, né, aqui o mercado não sendo utilizado para alimentar a população, né, para enriquecer a população interna, né, no caso do país. Após a independência, o governo do país implantou ampla reforma agrária, fazendo surgir uma nova leva de pequenas propriedades voltadas para a subsistência do agricultor e o excedente para o consumo interno. Reforma agrária, o que seria? E vocês vão ter que concordar que isso precisa ser feito aqui no Brasil também. É realmente a apropriação de terras para distribuir entre a população. Como, por exemplo, eu acho que eu já falei isso, Aécio Neves, quando governador de Minas, construiu um aeroporto, né, público, claro, um aeroporto, no terreno do avô dele, Tancredo Neves. Então, vamos notar o seguinte, ele tem tantas terras que ele pôde construir uma obra pública num terreno que é dele, né, da família, aliás, do avô dele. Então, nossa, parece que a distribuição de terras foi feita de uma maneira terrível aqui, né? Porque tem gente que não tem terra nem nas unhas, né? E ele tinha terra suficiente para construir um aeroporto e não fazer falta, né? Então, o que é que a reforma agrária visa? A apropriação de terras e a distribuição de forma justa e igualitária para a população. Até porque temos o pequeno produtor, né? Esses pequenos produtores, por exemplo, foram aqueles que sumiram com o êxodo rural. Pessoas saindo da cidade, além do campo para a cidade, e também são os produtores que desapareceram com a mecanização e industrialização nos setores agrícolas, né? Aqui, agora, a gente tem uma espécie de reboot da agricultura, né, com essa reforma agrária da Índia, visando, né, favorecendo, privilegiando o pequeno produtor e a família. Para os indianos, a importância da agricultura familiar como motor para o alcance da estabilidade e empoderamento das comunidades rurais permanece intensa, essa importância. E é defendida por líderes políticos como Pratibha Patil, 12º presidente da Índia, cujo mandato corresponde ao período de 2007 a 2012. A partir da década de 70, grande parte da agropecuária da Índia passou por um processo de modernização desenvolvido pela chamada Revolução Verde. No entanto, essa modernização não atingiu todos os agricultores. Apenas os grandes latifúndios exportadores se beneficiaram do processo, o que criou um verdadeiro apartheid agropecuário. De um lado, áreas de monocultura altamente produtivas, voltadas para a exportação, e que são responsáveis, em grande parte, por cerca de 25% do PIB atual. Do outro, pequenas áreas de baixa produtividade, o que torna a produção de alimentos insuficiente para a gigantesca população do país. Industrialização na Índia, da Índia, aliás. A Índia é um dos países que crescem economicamente de forma mais acelerada. Seu processo de industrialização teve início no modelo de substituição de importações, ou seja, produtos em produção, aliás, industrial
de bens, até então importados dos centros mais desenvolvidos. Entretanto, esse modelo de industrialização tardia tornou a economia da nação extremamente dependente de capitais e tecnologias dos países desenvolvidos, principalmente da Inglaterra. Então, necessariamente aqui, a gente nota que o atraso na industrialização, na mecanização da indústria na Índia, fez com que ela tivesse esses processos ligados, atrelados a outros países. A respeito disso, o livro fala de Inglaterra. Até a chegada dos colonizadores ingleses, a Índia já havia produzido algumas tecnologias, algumas com elevado grau de desenvolvimento, como as da indústria têxtil, desmantelada pelos colonizadores que desejavam impor os seus produtos no país. Dá para ver aqui. Ao se tornar independente, a Índia deu início a um novo e vigoroso processo de industrialização, com apoio tecnológico da extinta União Soviética, sustentado pelo Estado, que construiu um grande parque de indústrias estruturadoras de base. Com a utilização das suas grandes reservas minerais, o subcontinente indiano passou a viver um forte e diversificado processo de crescimento industrial. Então, a gente nota aqui o seguinte: com a colonização, pessoas de fora queriam colocar seus produtos para vender na Índia. Só que a Índia já tinha a venda desses produtos. Então, que houve um sucateamento da produção indiana sobre esses produtos, para que esses produtos entrassem no mercado indiano. Esse modelo de industrialização serviu de base para a entrada de novas empresas transnacionais, voltadas sobretudo para atender às necessidades externas. Na década de 1990, com o crescente avanço do neoliberalismo, o governo indiano reduziu a sua interferência na economia e criou facilidades para a entrada de investimentos, capitais e tecnologias, criando um novo momento industrial no país. Hoje, a Índia apresenta um crescimento industrial vertiginoso e está entre as 15 maiores economias do mundo. Nesse novo contexto, indústrias tradicionais como a alimentação, como a alimentícia, química, têxtil e siderúrgica convivem lado a lado com vários setores da tecnologia avançada, como nuclear, eletrônica, farmacêutica e informática, que só é superada pelos Estados Unidos. Aqui no mapa da página seguinte, na página 221, nossa, a gente já passou isso tudo. A gente tem a mineração e a indústria da Índia, né? Áreas de mineração de carvão, principais regiões industriais, as regiões industriais secundárias, os centros industriais, tem ferrovia, tem porto, e a indústria cinematográfica, no caso, a Bollywood. Bollywood é a Hollywood da Índia. Os filmes indianos são meio que feitos na Bollywood. Bom, até aqui alguma dúvida, pessoal? Claro que a gente viu aqui, deixa eu só retomar, porque realmente o plano era vir até aqui. Bom, retomando, fazendo uma revisão da aula de hoje. A gente abriu falando sobre os protestos pacíficos de Gandhi, que se baseavam em não obedecer
as ordens dos seus colonizadores, no caso os ingleses, mas eles não entravam no conflito direto. Vimos também mais conflitos na Índia, né? Vimos a divisão da Índia em República da Índia, República do Paquistão Oriental e República do Paquistão Ocidental, e depois o Paquistão Oriental se separou do Ocidental e se chamou Bangladesh. Vimos a deixa da Inglaterra e a tomada da responsabilidade sobre os conflitos na Índia pela ONU. Vimos o interesse dos Estados Unidos em intervir no crescimento da Índia por conta do apoio dos soviéticos também. Passando mais um pouquinho, vimos os conflitos na Caxemira, vimos a invasão chinesa da Caxemira, vimos a agropecuária da Índia, que é o que ainda move a economia de lá. Vimos também a desigualdade na agropecuária, que é mais voltada para o mercado externo do que para a circulação de alimentação, ou seja, o mercado interno. E vimos que, com as divisões de terra, por conta da Revolução Verde, quem mais se privilegiou foram os grandes produtores. Mas que, com a reforma agrária, sim, os produtores pequenos também foram beneficiados. Mas quem foi mais beneficiado foram os grandes produtores. E vimos a industrialização da China, que passou por vários processos até chegar hoje a uma das 15 maiores economias mundiais. Tudo entendido até aqui? Bom, vocês estão em silêncio, espero que todo mundo tenha até conteúdo. São 3 horas, eu vou deixar vocês aqui para irem fazer o outro simulado, tá certo? Um abraço, boa sorte e até amanhã com a aula de geografia de novo. A gente vai parando por aqui. Até mais.